Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o poder do exemplo. Eu vou começar contando uma história de algo que aconteceu comigo. Eu estava correndo há alguns dias aqui, ao redor de uma praça, e algumas crianças estavam lá. Em determinado momento eu passei por eles, e aí eu percebi que em outra volta, eles ficaram todos preparados como se fossem participar da corrida também. Quando eu cheguei ao encontro deles, eles partiram na carreira e saíram correndo bem rápido, como se fosse uma disputa. E ali, até eu terminar a minha corrida, eles ficaram brincando várias vezes dessa forma. Quando chegavam perto de mim, eles corriam para provar que eles ganhavam de mim, que eles corriam mais do que eu. E eu achei aquilo espetacular. E Deus falou ao meu coração naquela hora, disse: olha como é importante o poder do exemplo. Você não falou nada com essas crianças, você não conhece essas crianças, não conhece os pais delas, mas elas viram o seu exemplo de estar correndo e quiseram correr também. Então eu queria falar hoje sobre o poder do exemplo nas nossas vidas. Amigos, a gente precisa sempre estar alimentado com bons exemplos. Os maus exemplos também servem, eu vou explicar um pouquinho, mas principalmente os bons exemplos. A gente precisa criar na nossa mente um arquivo, uma biblioteca, vamos dizer assim, uma videoteca do bem, onde a gente guarde um monte de informações de bons exemplos, para que em alguns momentos difíceis da vida da gente a gente possa seguir. Então, quando você vê alguém que passou por um problema difícil de saúde e venceu, então que você possa tirar exemplo daquela pessoa, como foi que ela venceu, como é que ela conseguiu superar aqueles obstáculos. E os maus exemplos também servem, né, para a gente não fazer igual eles. Então, se você tem uma pessoa que, quando está numa posição de liderança, ela humilha, ela massacra as pessoas, então você aprende com aquela situação, só no dia que eu estiver naquela posição, eu nunca vou fazer assim, eu nunca vou humilhar os outros, eu nunca vou pisar. Então, que aí você possa também aprender com os maus exemplos nesse sentido. Os maus exemplos servem para a gente aprender como nunca ser, e os bons exemplos, que tem que ser maioria na vida da gente, a gente aprende a como seguir e como se portar em algumas situações difíceis da nossa vida. Então, se alimente de bons exemplos, leia sobre bons exemplos, assista a filmes inspiradores que te tragam bons exemplos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você assistir, certo? Escritores da Liberdade é um filme incrível que conta uma história real. Patty Adams, O Amor é Contagioso. Então são tantos filmes que você pode assistir. Escute também músicas boas que te alimentem do bem, porque em alguns momentos da sua vida você vai precisar de referências e é muito perigoso se você tiver como referência só coisa ruim. Eu vou dar exemplo. Então você conhece vários exemplos de pessoas famosas, pessoas de sucesso, mas que tiveram más referências em sua vida, ou seja, se cercaram de gente ruim e em algumas situações de desespero na sua vida fizeram uma besteira e destruíram a sua vida para sempre. Então, cerque-se de pessoas boas e se alimente de bons exemplos. Aprenda sobre pessoas boas, leia, estude sobre a vida de Martin Luther King, sobre a vida de Nelson Mandela, Gandhi. Leia livros de pessoas extraordinárias para que você possa ter bons exemplos na sua vida e você possa crescer. E nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas que a gente possa também ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos amigos, que a gente vai ter falhas, nós somos pecadores e falhos, mas que nós possamos sempre buscar ser exemplos, porque o discurso muitas vezes até convence, mas são os exemplos que arrastam. Que Deus te abençoe.